Reprogramar os nossos medos e baseado nas nossas emoções. Como é que a gente reprograma aquilo que a gente entende e que gera, que causa medo, preocupação, pensamentos que te limitam muito e essa fase, né, de ansiedade e essas fases depressivas, tristes, que a gente não se reconhece e nem sabe por que está enfrentando tudo isso. Se fizer sentido tudo isso para você, tenta começar a focar agora naquilo que você mais sente. E olha só, eu sempre falo de uma forma individual e personalizada, tá? Então não precisa... Olá, Thalia, Letícia, todo mundo aí. Vamos lá, Moema, sejam bem-vindas. Olha só, o fato é que todo mundo fica dependente daquilo que acredita. Quando você começa a acreditar em alguma coisa, isso começa a te limitar. E quando te limita, te traz problemas. Porque tudo aquilo que você enxerga como alguma coisa ruim ou negativa que possa acontecer, começa a te tirar da jogada. E quando eu falo tirar da jogada, te impede de fazer aquilo que você gosta, fazer aquilo que você quer fazer aquilo que você escolhe ou opta por fazer, e aí vai além. Você começa a treinar a tua mente tão forte nisso, que isso começa a te impedir de ir trabalhar, de ter vontade de levantar de manhã, de fazer todas as coisas que você deseja ou que você precisa fazer. Esses limites são gerados pela interpretação de tudo aquilo que chega até você. E sempre, as reações que geram medo são reações que tentam preservar a tua, não integridade física só, mas também a tua integridade mental, moral. Então olha só, presta atenção quando antes de você reagir a alguma situação. Lembre que aquilo que gera medo não necessariamente é uma coisa ruim. O medo serve para te proteger e jamais para te limitar. Se você está sendo limitado por aquilo que você pensa ou acredita, está na hora da gente saber como reprogramar isso. E esse é o papo de hoje. Então presta atenção. Na aula passada, eu te falava sobre o medo, que é realmente essa sensação que proporciona um estado de alerta. O medo ele é importante. Eu te dava até o exemplo de quando a gente chega perto de uma janela, lá no 15º andar, e olha para baixo. É diferente de a gente chegar numa janela, no térreo, né, na sua casa, e olhar para fora da janela. O que gera esse sentimento, essa, não só angústia, mas esse frio na barriga, essa necessidade de interpretação maior daquilo que você está passando? O que gera isso? É alguma coisa que te deixa num estado de alerta. Pode ser perigoso, traz esse sentido de instabilidade, e esse é o que a gente chama de medo. Mas olha só, o medo nessa hora está te mantendo vivo. É aquela história. Por que a gente nunca atravessa a rua sem olhar? Com o exemplo que eu te dava na aula passada. Porque pode vir um carro, então isso gera uma situação de angústia, uma situação de não saber o que pode acontecer. Esse é o medo que te mantém vivo. O problema é quando você começa a acreditar e te limitar muito, e aí você tem medo de sair de casa, medo de dirigir, medo de, enfim, todos os medos que começam a te limitar. E esses medos chegam a níveis que te atrapalham a trabalhar. Então você vai ter medo de tomar iniciativa numa reunião, medo de tomar uma posição, medo de se expor a outras pessoas. E aí as pessoas começam a procurar ajuda, psicólogos ou terapeutas, enfim, e acabam tendo que explicar uma situação que nem mesmo entendem por que estão passando por aquilo. E é exatamente isso que gera mais ansiedade, mais medo, mais preocupação, sem contar que as pessoas que chegam até mim têm muito medo de se expor a outras pessoas, não só porque vão ter que explicar alguma coisa que nem sabem por que estão sentindo, mas também correm o risco de outras pessoas, se não forem profissionais da área, né, dessas pessoas
saírem por aí fazendo comentários sobre a sua vida, sobre a vida delas. E isso gera muita ansiedade, porque a gente não pode nem conversar com outras pessoas, vão falar que isso é bobeira da nossa cabeça, vão falar que a gente tem que parar de besteira, e ainda vão sair por aí comentando e fazendo comentários da nossa vida para quem não interessa. Esse é o ponto, eu entendo totalmente quem passa por isso, porque eu também senti isso. E era exatamente esse ponto que eu precisava reverter. Eu precisava dar um jeito de mudar isso na minha vida. Foi exatamente baseado nisso que eu construí, né, uma metodologia onde as pessoas não precisam se expor a outras pessoas para construir esse mapa do conhecimento mental, do autoconhecimento e poder serem ajudadas, se autoajudarem, se autoconhecendo, sabendo o que pode levar a cada situação ou o que pode gerar cada situação. E acredita em mim, isso funciona, tá? Então, se você vai participar do desafio dos 15 dias e tá lá no canal do Telegram, seja bem-vindo, tá? Se você não tá lá ainda, corre lá, se inscreve, e lá tem muitas pessoas já falando dessa transformação que esse método causou na vida delas. E isso é o mais importante e é o mais fundamental que eu tenho para te ensinar agora, uma forma prática e eficiente de autoconhecimento para te livrar de medo, de ansiedade, de pensamentos que te limitam e de fases depressivas na sua vida. Então olha só, na aula passada eu te explicava que todo medo ele tem a mesma raiz e a mesma base, que basicamente então os medos são todos iguais. A única coisa que muda é o sentido de intensidade, causa e sentimento. Então olha só, o medo que você tem de atravessar a rua e ser atropelado é o mesmo medo que você tem quando você chega numa janela lá no 25º andar. É o mesmo medo que você tem de falar em público. É o mesmo medo que você tem de, enfim, de dirigir às vezes, ou de até mesmo de sair de casa, ou de tomar iniciativa numa reunião e expor a sua ideia. Tá? A única coisa que muda, e principalmente o foco principal disso tudo, é na intensidade de cada ação. Então essa intensidade é o que aumenta o tamanho do medo, digamos assim. Então quem tem muito medo de falar em público, ou tem muito medo de dirigir, ou tem muito medo de andar de ônibus, enfim, de viajar, talvez não tenha medo de andar de elevador, por exemplo, o que para outras pessoas é quase que impossível. A intensidade de cada um que cada pessoa entende sobre cada sentimento e reage a isso é o que gera o tamanho do medo que você sente. E lembra que o medo ele serve como proteção, como precaução e jamais como limitação. Ficou claro isso que a gente viu na aula passada? Vamos lá. Ficou claro tudo isso? Então olha só, se você já sabe para que o medo serve, e se você consegue entender que às vezes o teu medo, aquilo que te limita, tem solução, tem como a gente entender isso, saber o para que funciona e saber como lidar com isso, agora é hora da gente passar por uma reprogramação mental, eu diria. E como é que a gente reprograma o nosso cérebro? Dá para tirar da tomada e aí colocar de novo? Ou então reiniciar, como a gente faz com o computador, que daí funciona? Funciona melhor ou melhora o entendimento disso tudo? A reação ao medo? Para um pouquinho e pensa. Olha só, se você já entendeu que o medo é um tiro de alerta, é importante, é para te manter protegido e não limitado. Mas esse medo está te limitando. Então a gente já começou do maior para o menor, assim, a identificar isso tudo. Imagina, a tua perna está doendo. Você precisa descobrir se é articulação, ferida, arranhado, machucado, espetada. O que está acontecendo? Quando você identifica isso e sabe qual é a causa disso, aí sim fica fácil de você curar o ponto principal, tá? O ponto que está causando isso, e não ficar curando simplesmente, tentando curar o reflexo que isso causa, porque não tem efeito. Não adianta você passar uma pomada para dor na tua perna, se o problema na verdade é um arranhão ou enfim, tá? O exemplo não foi dos melhores, mas era esse o exemplo que a gente dava, que eu te dei na aula passada.
Então, se você já tem um medo, sabe que alguma coisa te limita, mas não consegue nem explicar isso, tá? Eu quero te mostrar uma forma de que você não precise se expor a outras pessoas ou ter que ficar explicando aquilo que você nem entende para outras pessoas que também não podem te ajudar, porque se elas não entendem, não passaram por isso e não conseguem saber uma forma eficiente de poder te ajudar disso aí. A não ser, as pessoas simplesmente têm boa intenção quando dizem para com isso, pense em outra coisa, ou então olha para tudo que você tem de bom e não deixa, enfim, tá? Coisa da sua cabeça. Eu escutei tudo isso e entendo o que acontece na cabeça das pessoas nessa intenção. Às vezes é a gente que não aceita muito bem e não entende que essas pessoas querem nos ajudar de uma forma não eficiente, porque elas simplesmente não sabem como. Mas tira esse rancor do coração e não tenta entender que as pessoas simplesmente não estão nem aí para você. Elas querem te ajudar. Todo mundo que gosta de você quer te ajudar. Simplesmente não sabe como. Então, se você já identificou isso, sabe que precisa mudar, o que a gente tem que fazer? Eu vou te dar, então, 4 passos agora de reprogramação. Tá? É uma forma de você estruturar e fortalecer a tua mente para realmente reprogramar esses sentimentos, esse entendimento e essa aceitação do medo, dos problemas, da ansiedade, da angústia, de tudo aquilo que te limita, da fases depressivas, tristeza, enfim, tá? Só lembrando que quando eu falo de fases depressivas, não é a doença depressão. A doença depressão deve ser tratada com médico, remédios e tudo mais, indiscutivelmente. Mas quando você entra numa fase depressiva e entende que isso pode virar doença depressão, você sabe como rearticular tudo isso e fazer com que isso não te afete da mesma forma que ou já afetou outras vezes e virou a doença depressão, ou já afetou outras pessoas. Então, se previna, não deixe que isso aconteça. E tá bom, e como é que a gente faz? Anota isso, se tiver um papel, anota isso aí, porque eu vou te dar 4 passos agora para você seguir nesse ponto de reprogramação mental. E quando a gente fala de reprogramação mental, é realmente aprender e praticar. Treinar o teu cérebro a pensar, procurar por soluções ao invés de desculpas, ao invés de desistência e ao invés de ficar aí se limitando cada vez mais. Então vamos lá, olha só. O primeiro passo, você tem que mudar a forma de enxergar, de ver, né, de entender cada situação. Então anota aí, mudar a forma com que eu enxergo cada situação. Esse é o primeiro passo, tá? Você tem que identificar essas informações mentais, tudo aquilo que chega até a tua mente, o entendimento daquilo. Primeiro, cheiro, situação, sensação, a situação em si, pessoas, o que outras pessoas sentem em relação ao que está acontecendo. Não se deixa levar por aquilo que outras pessoas sentem. Então, identifica tudo isso primeiro. Para um pouco, respira fundo e tenta achar quais são as informações, eu diria assim, falsas ou enganosas. Enganosas porque estão enganando a tua mente e te deixando de bem desconfortável nessa hora. Então, às vezes você tem uma situação, uma ocasião onde aquilo, como um cheiro, imagina quando a gente sente um cheiro de limão. A gente sabe que aquele limão, sabe o gosto do limão, sabe o que dá para fazer com o limão. Isso já é desencadeado inconscientemente até, ou subconscientemente, como a gente já viu. Já está lá gravado na tua mente. Então não deixa que qualquer situação adversa traga esse medo antes de mais nada. Então para um pouco e pensa, olha só, é limão. O limão serve para fazer suco, serve para blá blá blá. Então você já sabe disso. Quando uma situação acontece, você fala, peraí, eu estou com medo, mas eu tenho que identificar essa situação que não me deixa confortável. Faz sentido? Não, esse é o primeiro passo, tá? Então você começa a pensar assim, ó, eu estou me sentindo ansioso, por exemplo, ou eu estou nervoso, estou irritado. Será que isso aí realmente está acontecendo?
Ou será que é alguma coisa da minha cabeça, alguma reação de proteção ou de limitação? Começa a pensar nisso. Se for, por exemplo, de proteção e você falar, poxa, realmente, eu não posso chegar perto da janela porque tem o risco de algum acidente acontecer, ou não posso, ou eu tenho que olhar para o lado da rua, para os dois lados da rua antes de atravessar, isso é proteção. Mas toma cuidado para não pensar assim, poxa, vamos dar um exemplo. Se você entrar em algum lugar e tiver medo de conversar com as pessoas, aí você fala, poxa, mas por quê? Talvez esse medo de interagir com as pessoas, elas podem me perguntar alguma coisa, né? Quem nunca arrumou a roupa antes de entrar em algum lugar, ou o cabelo, enfim. Esse pré-julgamento que as pessoas têm da gente acabou nos causando essa sensação, às vezes, de inibição. Então, o primeiro passo é esse, identificação, tá? Mudar a forma de enxergar, de ver, de entender tudo aquilo que está acontecendo. O segundo passo, eu vou chamar de o passo de reorganização. Você precisa reorganizar mentalmente todas essas reações. Como é então que você, se eu te falo, né, que você precisa reorganizar todas essas sensações, como é que você reorganiza tudo isso? A gente já identificou, a gente sabe o que está acontecendo. Você só precisa mudar a percepção da importância que você dá àquilo, daquelas mensagens que chegam até você e que podem ser enganosas. Então para um pouco e pensa. Da mesma forma com que uma pessoa chega até você e às vezes você fala assim, poxa, essa pessoa pode estar mentindo, ou pode estar inventando essa situação. Pensa dessa forma com todos os pensamentos que acontecem. Poxa, esse pensamento pode estar mentindo para mim, pode estar me trazendo uma informação enganosa, uma informação falsa, uma informação não agradável, não estou confortável com isso. E na verdade é só a tua mente, o teu cérebro entendendo, processando aquilo. E quando eu falo de reorganizar, você começa a perceber, né, que esses tipos de reações, esses pensamentos, o entendimento disso aí é um produto da tua mente. E que você não precisa mais acreditar naquilo. Você pode duvidar. Da mesma forma com que outras pessoas chegam e você fala, poxa, não acredito nela. Ou então não serve, esse comentário não é para mim. Então começa a pensar dessa forma com os pensamentos e começa a reorganizar tudo. Você já identificou o que te atrapalha, agora é hora de reorganizar. Poxa, esse pensamento pode estar gerando algum medo que não existe. Tá bom, já entendi, mas como é que eu faço? O que eu faço com isso? Principalmente, você tem que parar de pensar com a cabeça e com os sentimentos de outras pessoas. Se você entende, já sabe o que está gerando esse medo e sabe que talvez o pensamento que você esteja tendo agora esteja te atrapalhando, a gente tem que mudar esse foco. A gente tem que reorganizar essa maneira de pensar. Sabe assim, aquela sensação que você tem de que algo está errado. Aí você reconhece que alguma coisa está errado realmente, mas se limita porque eu tenho medo de tomar iniciativa, eu tenho medo de conversar, eu tenho medo de me impor. Então olha só, você para um pouco agora e começa a pensar, isso é coisa da minha mente ou simplesmente está acontecendo de verdade? Algo está acontecendo realmente, e aí eu tiro de alerta, tá? Ou então eu estou vendo, como eu dizia, né, numas lives, umas aulas passadas, eu estou vendo o leão ao invés do gatinho. Lembra da live onde a gente falava sobre enxergar o problema maior do que ele é? Às vezes os problemas, eu não estou dizendo que não sejam reais e não sejam problemas, mas às vezes a gente faz ele parecer ou ficar muito maior do que a gente imagina. Talvez você esteja vendo um leão e se você parar para pensar, respirar fundo, identificar e reorganizar, você vai ver que não é um leão daquele tamanho. Pode ser um gatinho, alguma coisa que você já tenha condições de enfrentar e de superar. E lembre que você tem que dar um passo de cada vez. Não precisa já enfrentar os problemas maiores, mas superando problemas pequenos e menores, você sabe
E o teu progresso, mesmo que pequeno e singelo, vai te motivar cada vez mais a seguir adiante, a continuar a caminhada, e o progresso maior vai ficar cada vez maior quando você pratica aquilo que aprende, superando, então realizando pequenos feitos, você chega a feitos maiores, tá? Lembra disso? Quem já dirige aí sabe disso, né? Quando entrou no carro pela primeira vez, eu pelo menos não consegui nem sair do lugar. Depois a gente aprende a como é que funciona melhor, pratica, faz de novo, e chega uma hora que a gente faz de uma forma automática. Então o medo tem que ser entendido dessa forma automática também. Tá bom, então a gente já pensou, organizou. Qual o próximo passo? O terceiro passo agora é você tentar mudar o foco, tá? Tentar mudar o objetivo daquilo que a tua mente está interpretando. Então você já sabe que aquilo está te limitando, está te causando algum problema, não está te protegendo, está te limitando. Então esse medo tem que ser ignorado. A gente já identificou ele. A gente já aprendeu a reorganizar aquilo. A gente sabe que, poxa, pode ser que a minha mente esteja jogando contra ela mesma agora. Está criando esses pensamentos que acabam me limitando. Então olha só, como é que a gente faz para mudar o foco disso tudo? É muito fácil, né? Quem nunca tentou mudar o foco, ou então outras pessoas que falavam, para, isso é besteira da sua cabeça. Esse é o ponto-chave, esse é o X da questão. Olha só, nos primeiros passos a gente entendeu e depois a gente raciocinou sobre cada sentimento ou acontecimento. Olha só, não estou falando que você tem que tomar já a iniciativa daquilo tudo. Você só tem que identificar, entender e depois raciocinar sobre aquilo. É real? Eu preciso ter medo disso? O que está acontecendo? O que está causando isso? E qual é a intensidade disso? A importância, o fundamento. Pensa nisso tudo. Aí depois disso, você tenta mudar o foco daquilo tudo. Como é que a gente muda o foco disso? Redirecionando a sua atenção. Presta atenção agora, ó. Foco aqui, me escuta. Se você tem o foco sempre no problema, vai cada vez doer mais. Se você muda o foco e muda o ponto onde você cria os seus pensamentos, aí sim você começa a ver a luz do fim do túnel e começa a saber que tem uma saída lá. E aí a gente fica mais próximo de sair por lá, para essa saída que você está enxergando. Então presta atenção, olha só. A gente já entendeu, identificou. O segundo passo foi raciocinar, pensar sobre isso. Agora nós precisamos mudar o foco. E é bem nessa hora que algumas aulas passadas eu te ensinei um exercício de respiração. E eu te ensinei a olhar para o relógio, lembra? Olhar para o relógio e contar os segundos. Porque daí você tira o foco daquilo que te traz ansiedade, você tira o foco daquilo que te limita, daquilo que fica moendo na sua cabeça, remoendo na sua cabeça. E você entra com o pé exatamente naquilo que você quer alcançar. Quando eu falo que entra com o pé, é o primeiro passo realmente. Então quando você está lá olhando para o relógio e contando os segundos, enquanto você respira e pratica esse exercício, lembra de 5 a 10 minutos, você está usando aí até uma técnica de hipnose ou simplesmente mudando o foco. Você não está mais pensando naqueles problemas e sim preocupado em contar o tempo. E aí está a eficiência desse exercício. Não só na respiração, na oxigenação maior do teu sangue, tá? Que vai conduzir mais oxigênio, relaxar a musculatura e tudo mais, mas você está mentalmente mudando o foco daquilo que está te limitando, que está te trazendo problemas. Entendeu? Faz sentido ou não? Levanta um dedão aí para quem fizer sentido. Pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos, né? Se isso faz sentido, olha só, é hora então de praticar. Pega um papel e aí você vai escrever nesse papel. Não vale só pensar nisso tudo, tá? Você precisa escrever para acionar o teu poder mental, ó, a tua memória fotográfica. E aí você vai escrever 3 pontos positivos
que você aprendeu, tá, com tudo isso, o potencial que toda situação te traz. Então, se você está com medo de alguma coisa, tenho medo de falar em público. Olha só, não olha para o que de negativo isso traz. Eu quero que você veja o que de positivo você aprendeu com aquela situação. E o positivo nessa hora vai ser assim, olha só, eu aprendi que eu preciso a relaxar um pouco mais. Eu aprendi que eu preciso estudar um pouco mais aquilo que eu vou falar em público para não ficar nervoso na hora. Eu aprendi que eu preciso chegar um pouco antes do horário para que eu me aclimatize com tudo, para que eu não fique nervoso em falar em público. E isso tudo vai mudando o foco, trabalhando no autoconhecimento, para que você mude o efeito dessa causa. Faz sentido ou não? Então, olha só, se você tem medo de falar em público, mas já sabe, o autoconhecimento te leva a identificar o que causa e o que acontece. A intensidade disso. Poxa, é coisa da minha cabeça ou é o fato real? Medo de falar em público talvez seja algo da sua cabeça. O que as pessoas que não te entendem vão falar sobre isso? Isso não quer dizer que elas não gostem de você. Elas simplesmente não sabem como te ajudar. E elas falam, bobeira, besteira, vai lá e faz, é coisa da sua cabeça. Eu escutei muito disso a vida inteira, não foi só depois do acidente. Então é hora de você parar e pensar com você mesmo agora. Olha só, eu já pensei, eu já entendi, eu já identifiquei, eu já raciocinei sobre isso e sei que não é uma proteção, é uma limitação. Se é uma limitação, é o meu cérebro, a minha mente jogando contra mim mesmo agora. O que eu tenho que fazer? Ressignificar isso tudo significa mudar o foco e depois tomar uma ação para isso. Então, quando você muda o foco, você já começou a elaborar os 3 passos que são os primordiais para que você não seja limitado pelos próprios pensamentos. Faz sentido ou não? Então, mesmo que o teu cérebro ainda mande, a tua mente ainda entenda, mande uma mensagem negativa, tá, enganosa, de medo, de limitação, a tua reação já vai estar sendo diferente. Opa, isso aí está me limitando, mas é da minha cabeça, não é real. Por mais real que aquilo pareça, entenda aquilo. E aí, olha só, eu ensino as pessoas a escreverem porque você não precisa explicar nem contar isso para ninguém. Isso é de você, sobre você, para você mesmo sempre. Então escreve, põe no papel, não precisa mostrar isso para ninguém. Esse é o poder do autoconhecimento, porque daí você tem que ser sincero e íntegro o máximo possível com você mesmo, sem precisar se expor a outras pessoas. Esse é o ganho fundamental disso tudo. Então tá, a gente já entendeu, a gente já pensou sobre isso, sabe se está protegendo ou limitando, a gente já mudou o foco, eu sei como mudar o foco, eu consigo, por exemplo, ler um livro, escutar uma música mais calma, ou mudar o foco daquilo que a minha mente me leva sempre para o problema. Você já aprendeu isso. Qual é o último passo, então? Para que a gente realmente concretize isso tudo. Eu chamo sempre de corrigir o valor de cada situação, de cada ação. E como é que a gente passa por essa 4ª fase, lembra? A primeira de entendimento, a segunda de raciocínio sobre aquilo, a terceira de mudança de foco e a 4ª agora de corrigir o valor daquilo tudo. Olha só, quando você faz os 3 primeiros passos, aliás, quando você faz o primeiro, o segundo já vem quase que involuntariamente. O terceiro é como uma consequência disso. Tem que ser. Pratica isso para que isso fique subconsciente. E o 4º passo fica quase que automático. Já é um resultado de novos padrões de pensamento. Você não está agora só pensando no problema. Você já aprendeu e já sabe a pensar em outras coisas. E que outras coisas? Olha lá, o exemplo da respiração, o exercício de respiração, enfim, tá? Isso pode ser de inúmeras formas.
música mais calma, uma atividade física, ler um livro, tirar a sua cabeça do problema. E como é que você faz isso? Aí é você escolhendo e priorizando as melhores formas que você tem para isso. Eu tenho um amigo que quando ele precisa de muita concentração, ele desenha. Pega um papel e desenha. É a forma dele, desenhando, se concentrar naquilo que ele precisa, que é mais importante. Faz sentido ou não? Então como é que você corrige o valor, então? Como é que você passa por esse novo padrão de pensamento? Você começa a pensar e a ver os seus pensamentos concretizados, esses impulsos, tá aí essa urgência que você tem em cada situação, que é o que causa medo às vezes, né? Essa urgência de ter que resolver, de ver aquilo terminado. E aí você começa a enfrentar o medo e saber que aquilo é uma sensação causada por mensagens mentais enganosas, que aquilo não é real. Se você entende isso, sem que outra pessoa fique banalizando o seu conhecimento, mas você agora já sabe como entender, interpretar tudo isso, aí sim você para de ser prejudicado pela sua própria mente. Primeiro passo, você entende tudo isso. Segundo passo, você raciocina sobre isso e sabe se é real, tá? Se aquilo está te protegendo ou se aquilo só está te limitando. Aí você muda o foco daquilo e depois você impõe, você corrige o valor que aquilo tem de prioridade, de relação, de execução, de elaboração das suas atitudes. Faz sentido? Então não se deixem enganar por situações, eu digo assim, por pensamentos, né, que são enganosos. Informações mentais que te tiram da jogada sem mesmo que você entenda ou saiba por que está passando por aquilo. Então às vezes os medos, eles são reais. Lembra, te protegendo, são bons, é bom ter medo. Mas quando está te limitando, aí você precisa entender o porquê daquilo. E se você entende o porquê tem medo, sabe mudar o foco e sabe corrigir o valor disso, aí você começa a treinar e preparar a tua mente a não sofrer mais com isso, a não se limitar mais com esses pensamentos. Faz sentido ou não? Então volta lá, primeiro passo é entender tudo isso. Mudar a forma de enxergar tudo isso. Segundo passo, reorganizar, reestruturar todos esses pensamentos. Pensar sobre isso. É real ou é alguma coisa da minha cabeça que está me limitando? Poxa, pode ser alguma coisa da minha cabeça. Eu preciso mudar o foco. Como é que a gente muda o foco então? A gente tem várias ferramentas e artifícios para isso. Se você sabe mudar o foco, já sabe se livrar daqueles pensamentos, por mínimos que sejam, ou por pouco tempo que seja, você só tem que, onde a gente tem 1% de chance, a gente coloca 100% de esforço. Pratica aquilo, porque daí você começa a controlar, a entender, a mudar o foco cada vez com mais valor, com mais intensidade, com mais eficiência. E daí você corrige o valor disso. Poxa, está me limitando, me atrapalhando, isso não pode mais me atrapalhar. Então você percebe que esse medo é uma sensação causada por essas mensagens mentais enganosas, falsas. Se você sabe o que é falso, quando uma pessoa é falsa e você sabe que ela é falsa, fica fácil a gente desviar e sair dela. Deve ser assim com os seus pensamentos. Faz sentido?